tia Andréia, mais uma vez aqui, isso mesmo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos geografia, isso mesmo, geografia. Você está preparado para estudar hoje a nossa disciplina de geografia? Tá? Muito bem. Então agora sabe o que você vai fazer? Você vai arrumar o seu material aí no seu local de estudo, tá bom? Então, você vai pegar o seu livro de atividade, você vai pegar o seu livro de geografia, colocar na sua mesinha aí e você estará pegando também o seu estojo com seu lápis, borracha, computador, lápis de cor, caso nós venhamos precisar, tá bom? Caso a gente possa precisar. Então, você já deixa arrumado aí na sua mesa de estudo, tá bom? E o que nós iremos estudar hoje, professor? Muito bem pela pergunta, isso mesmo. Nós estaremos estudando, dando continuidade ao assunto sobre moradia. Só que hoje nós estaremos falando sobre os materiais que são utilizados para a construção dessas moradias. Nós já estudamos sobre os tipos de moradia, sobre os cômodos, não é isso? Então agora nós estaremos falando sobre os materiais que são utilizados para a construção dessas casas, ok? Então hoje nós estaremos conhecendo esse material que são feitas essas casas, ok? Então vamos lá estudar esse conteúdo? Isso mesmo, então se prepare, arrume seu lugar de estudo, coloque seu livro aí, não esqueça do seu livro, isso mesmo, não esqueça, tá bom? E eu tenho uma pergunta para você. Você conseguiu realizar o seu teste hoje? Muito bem, você está de parabéns. Estava difícil? Não, né? São conteúdos que nós já estudamos, então você sempre tem que prestar atenção em nossas aulas para realizar as suas provinhas, seus testes, ok? Então, foi bom no teste? Muito bem, depois eu quero ver se você acertou no seu teste, tá bom? Então, agora vamos para a nossa aula de geografia. Muito bem, meus amores, agora nós iremos iniciar a nossa aula de hoje. Isso mesmo, você preparou o seu lugar aí? Isso, aquele que eu falei, a sua mesinha de estudo, o seu local de estudo, colocou o seu livro de geografia, o seu livro de atividade? Muito bem. Agora, nós estaremos dando início à nossa aula de hoje, que nós estaremos usando o nosso livro de geografia, isso mesmo. Então, você vai pegar o seu livro de geografia agora, com a ajuda da mamãe, você irá abrir na página 15, isso mesmo, página 15, já abriu? Já? Muito bem, na página 15, que é esta aqui. Olha o que tem no nosso livro hoje. Olha só, nós estaremos estudando sobre materiais utilizados para a construção de uma casa. Na aula passada, nós falamos, relembramos o conteúdo sobre moradia. E você já sabe o que é uma moradia. Moradia é a nossa casa, isso mesmo. E sabe, você já conhece os tipos de moradia que são? Isso mesmo. A casa-terra, que é feita de madeira. A casa-terra, que é feita de tijolos. O sobrado, isso mesmo, sobrado. A oca, o prédio, né? Isso? O prédio de apartamento. Também nós falamos sobre o iglu, isso mesmo, falamos do iglu. E também falamos daquela casa lá que é chamada de palafita, isso mesmo. Então, nós conhecemos já vários tipos de casa, né? Nós já temos conhecimento
sobre esse conteúdo. E agora nós estaremos falando sobre materiais utilizados para a construção dessas casas, isso mesmo. Preste bem atenção na leitura que eu estarei fazendo aí, onde tem esse retângulo rosa. Olha aí no seu livro que tem esse retângulo rosa, que diz assim: os seres humanos constroem suas moradias utilizando diferentes tipos de materiais. Prestem atenção. Os seres humanos, que somos nós, as pessoas, nós construímos nossas próprias moradias, né? E sabemos que nós utilizamos vários tipos de materiais para construir essas casas. Sabe quais são esses materiais que são utilizados para construir essa casa? Muito bem. Então, nós estaremos falando do tijolo, da madeira, do barro, do cimento, do vidro e da telha. Aqui que eu acabei de dizer, esses são alguns materiais que nós utilizamos para a construção de casas, ok? E eu tenho um desafio para você. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um pequeno vídeo para mim, isso mesmo, para eu observar. Aí o que você vai dizer assim? Professora, a minha casa, ela é construída com vários materiais, como o tijolo, a madeira, o cimento, o vidro, o ferro, a telha. Pois é. Então você vai dizer que material a sua casa foi construída, tá bom? Então você vai fazer o videozinho dizendo quais são os materiais que foram utilizados para a construção da sua casa, tá bom? Então eu posso contar com você com a participação desse vídeo? Tá bom, então eu vou esperar o seu vídeo, tá bom? Então, assim que você terminar o seu vídeo, você pode estar mandando para sua professora, tá bom? Então, preste bem atenção. Agora, já sabemos quais são os materiais que são utilizados na construção das casas, não é isso? Preste bem atenção agora. Nós temos uma atividade aí, que diz bem assim: com a ajuda da professora, faça uma leitura das imagens, ou seja, das figuras que nós temos aqui. Depois converse com os colegas e a professora sobre o tipo de construção que os porquinhos fizeram e, por meio de um desenho, crie o final para a história dos 3 porquinhos. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Conhece? Muito bem. Então, nós estaremos lendo aqui as imagens, as figurinhas que nós temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? De primeiro, nós temos 5 imagens. E eu estarei comentando o que essas imagens estão representando, isso mesmo, tá bom? Sobre a historinha dos 3 porquinhos, ok? Então, preste bem atenção. Na primeira imagem, observamos que os 3 porquinhos estavam brincando, né? Eles estavam felizes brincando no campo, né? Eles estavam ali brincando de amarelinha, muito felizes. Eles estão muito felizes aí, conversando para um lado, conversando para o outro e começaram a brincar de amarelinha. Aí tiveram uma grande ideia. Começaram a conversar e um deles teve uma grande ideia. Sabe a ideia que ele teve? Foi de cada um construir a sua própria casa. Isso mesmo, construir a sua própria casa. O primeiro disse assim: eu vou construir a minha própria casa com
um material que é muito bom. E sabe qual foi esse material? Foi a palha. Então ele construiu a sua casa todinha de palha. Sabia? Ele construiu. Aí o outro disse assim: pois eu também vou construir a minha casa. E sabe de qual foi o material que ele disse que ele ia construir? Ele disse que ia construir a casa dele com madeira. Pois então ele pegou as madeiras e começou a construir a sua casa. Então, começou a construir a sua casa com palha, né? Disse porque a palha era muito boa, era mais forte, então ele tinha mais segurança naquela casa, com a casa de madeira, de palha. E aí o outro disse: não, a minha casa ela é mais segura, porque eu vou construir ela com madeira. Então começou a construir a casa feita com madeira. Então começou a sua construção. O outro disse assim: eu, como sou mais inteligente, vou construir a minha casa com tijolos e cimento, pois eu vou fazer a minha casa mais forte. A minha casa é a mais forte porque ela é feita de tijolo e cimento. Aí cada um foi e construiu a sua casa. Aí depois que eles terminaram cada um a sua construção, foram brincar novamente. Estavam brincando no campo, em frente de suas casas, mas eles estavam brincando junto. E de repente apareceu um lobo, isso mesmo, apareceu um lobo. E esse lobo estava muito furioso. Isso mesmo. Então, esse lobo começou a correr atrás dos 3 porquinhos. E os porquinhos ficaram muito desesperados. E cada um correu para suas casas. O primeiro correu para a casa de palha, o outro foi para a casa de madeira e o outro foi para a casa de tijolos, ok? Agora você pode virar o seu livro para a página 16, que nós iremos dar continuidade da nossa historinha, tá bom? Já? Então, olha aí, ó, nessa página agora nós iremos dar continuidade, ok? Então, cada um saiu desesperado e foram para suas casas. Cada um foi para a sua casa que construiu. Um foi para a casa de palha, o outro foi para a casa de madeira e o outro foi para a casa de tijolo, onde ele tinha construído, ok? Então, preste bem atenção na história. O que de repente, aí o lobo começou a ficar ruivando com eles, querendo pegar eles e não conseguia. Aí o lobo teve uma grande ideia, isso mesmo, uma grande ideia. E sabe qual foi essa ideia? De derrubar a casa deles. Então, sabe, o lobo corria para um lado, corria para o outro, ao redor da casa do primeiro porquinho, que era a casa de palha, isso mesmo, que era a casa de palha. E aí corria para um lado, começava a querer entrar na casa dele e ele não conseguia. Aí ele disse assim: eu tenho uma ideia, uma grande ideia para destruir a sua casa. Como eu sou um lobo muito forte, eu irei derrubar esta casa. E o lobo e o porquinho estava lá dentro da casa, se tremendo de medo do lobo comer ele. Aí ele disse: o porquinho disse: você não vai derrubar a minha casa, porque a minha casa ela é muito forte, é segura. Aí o lobo disse: você quer ver como eu vou derrubar esta casa? Aí o porquinho com medo, chorando,
com medo do lobo pegar ele, e disse bem assim: sabe, eu tenho uma grande ideia, eu vou soprar a sua casa até derrubar. Aí, porque se você não vai derrubar a minha casa, porque você não tem força para derrubar. Aí o lobo disse: pois você vai ver como eu vou derrubar a sua casa, sim. Começou a soprar, 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 até derrubar a casa do porquinho. E o lobo soprou, soprou tão forte que as palhas da casinha do porquinho foi para o ar, saíram voando com tanta força que o lobo soprou. E sabe o que o porquinho fez? Saiu desesperado para a casa do seu irmão. Correu e o lobo atrás dele. Correu desesperado para a casa do outro porquinho. E ele disse: por favor, deixa eu entrar, que essa casa é muito forte e a minha o lobo derrubou. E aí o seu irmão deixou ele entrar. Ele entrou, os dois ficaram lá com muito medo, se tremendo. E o lobo foi lá de novo para a casa de madeira agora. Isso mesmo, foi lá e disse que ia derrubar aquela casa, porque aquela casa também não era segura. Aí o lobo disse assim: pois eu vou derrubar esta casa. Então ele começou a soprar novamente. Soprou, 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 tão forte que a casinha caiu. A casinha de madeira caiu. Caiu toda a madeira da casa e os porquinhos ficaram desesperados. E o lobo lá atrás dele, correndo atrás dele. E eles dois saíram desesperados para a casinha do seu irmão, que construiu a casinha de tijolo. Isso mesmo. Então, os dois saíram correndo, desesperados para entrar na casa do seu irmão. E começou a bater a porta: deixa a gente entrar, porque o lobo está querendo nos comer, não sei o quê. Aí, ele abriu a porta e eles entraram. E eles ficaram se tremendo de medo, porque o lobo queria comê-los. Isso mesmo, o lobo queria pegar eles para comer. Aí o lobo disse assim: pois agora eu vou entrar nessa casa e vou comer vocês. Aí o outro disse assim: eu sou muito inteligente. Como você não tem força para derrubar minha casa, você não tem força para derrubar a minha casa. Aí o lobo disse assim: pois eu tenho sim, pois eu vou soprar até a sua casa cair. E o lobo começou a soprar tão forte que ele ficava magrinho de tanto soprar. Mas a casa não caía. E aí ele disse assim: pois eu vou soprar novamente. Isso mesmo, vou soprar novamente para a sua casa cair. Pois ele soprava, e a casa não caía. Isso mesmo, a casa era tão forte que a casa não caía. Mas o lobo não parou por aí. Ele não se quietou. Ele queria comer os porquinhos. Isso mesmo, e disse bem assim: vou procurar uma forma de entrar dentro dessa casa e derrubar. Aí o lobo subiu no telhado, subiu para ver como é que era. Pois nessa casa, na casa de tijolos, tinha uma chaminé. E o lobo teve uma grande ideia: pois eu tenho uma grande ideia e eu vou entrar agora na casa de vocês. Aí o lobo pensou e fez. E o que foi que ele fez? Pois agora você vai desenhar o final dessa história. Isso mesmo. Você está vendo um retângulo em branco aí? Pois é, você vai
continuar a história na forma de desenho. Isso mesmo, na forma de desenho. E como é que é o final da história? Isso mesmo. Então, você estará desenhando o final da nossa história dos 3 porquinhos que acabamos de ouvir, que você acabou de ouvir e que eu acabei de falar para você. Então, o que você vai fazer? Desenhar o final da nossa historinha. Isso mesmo, o final da nossa historinha, tá bom? E aí? Agora, você já desenhou o final da sua história? Da historinha dos 3 porquinhos? Muito bem, isso mesmo. Agora, sabe o que você vai fazer? Você vai responder, nós iremos responder a segunda questão. Diz bem assim: com a ajuda da professora, responda letra A. Por que os porquinhos queriam construir uma casa? Por que será que os porquinhos queriam construir uma casa? Por que será? Porque eles queriam se proteger de quem? Do lobo. Isso mesmo, eles queriam se proteger do lobo. Mas de que também nós podemos nos proteger em nossa casa? De que nós podemos nos proteger na nossa casa? Pode ser do frio, do calor, né? Isso, da chuva. Então, a casa, ela nos protege do frio e do calor, não é isso? E os 3 porquinhos construíram suas casas porque eles queriam se proteger de quem mesmo? Isso mesmo. Então, você pode colocar aí. Para se proteger de quem? Isso mesmo. Então, você pode colocar aí. Para se proteger do lobo. Foi por isso que os 3 porquinhos construíram suas casas, ok? Então, já colocou aí? Muito bem, isso mesmo. Letra B. Que material cada porquinho usou em sua casa? São 3 porquinhos. Um porquinho usou um material, o outro porquinho usou outro material, o outro porquinho usou outro material. Então, eu quero que você, com a ajuda da mamãe, que a mamãe vai ajudar você a escrever aí, quais são os materiais que os 3 porquinhos utilizaram para a construção de suas casas, ok? Por exemplo, um porquinho foi com a pá. Aí você vai pedir para a mãe escrever em um papel e você vai copiar no seu livro, tá bom? Um porquinho foi com a palha. Aí o outro com isso mesmo. E o outro? Isso mesmo, muito bem. Então você vai fazer aí direitinho, tá bom? Com a ajuda da mamãe, a mamãe vai ajudar você a escrever aí, tá bom? Já? Muito bem, isso mesmo. Agora, na letra C, isso mesmo, na letra C, o que aconteceu com cada moradia? O que aconteceu com a moradia do primeiro porquinho? Isso mesmo, você vai escrever. E o que aconteceu com a outra casa? A mesma coisa, não é isso? E a última casinha? Isso mesmo. Então, você vai colocar aí o que aconteceu com cada casa, com cada moradia dos porquinhos, tá bom? Colocou o que aconteceu com cada casa, tá bom? Direitinho aí na linha. Aí você vai colocar na primeira casa, o que aconteceu com ela? Ela caiu e voou todas as palhas, não é isso? Na segunda casinha, a madeira caiu todinha. E a última casinha, o que aconteceu com ela? Isso mesmo. Então, você
a mamãe irá ajudar você a escrever aí, tá bom? Então, posso contar com a ajuda da mamãe para escrever aí? Posso? Muito bem. Mas a mamãe vai copiar? Não, né? A mamãe vai fazer numa folhinha e você vai copiar no seu livro, tá bom? Então, vamos lá. Agora, você vai virar para a página de 17, isso mesmo, página 17. Nós estaremos respondendo a terceira questão, é isso? Que diz assim: ligue cada casa ao material que foi usado para construí-la. Isso mesmo, nós temos aí uma casa que é feita de palha e de barro, uma casa que é de madeira e uma casa de tijolo, não é isso? E nós temos aí a palavra tijolo, a palavra barro e a palavra madeira, ok? Então, você vai ligar cada casa para o material que foi utilizado para a sua construção. No primeiro retângulo, aí, que diz assim, tijolo. Então, você vai ligar a palavra tijolo para a casa que foi construída com ele, isso mesmo. Você pode ligar. Você já ligou? Muito bem, isso mesmo. E no segundo retângulo, nós temos a palavra barro. Barro. Qual é a casa que é feita de barro aí? É a primeira, é a segunda ou é a terceira casa? Muito bem, pois você vai ligar aí, tá bom? Ligou direitinho? Muito bem, isso mesmo. Agora, nosso último nomezinho do material. Como você já sabe que é a madeira, isso mesmo, é a madeira. E qual é a casa que foi construída de madeira? Isso mesmo, então você vai ligar aí direitinho, tá bom? Muito bem. Agora, nós temos a nossa quarta questão. Isso mesmo, na quarta questão, nós estaremos respondendo, né, a seguinte pergunta, que diz assim: pesquise em jornais ou revista fotografias de casas e recorte duas que sejam diferentes entre si e colhe-as. Depois escreva dois materiais que podem ter sido utilizados na sua construção, ou seja, na construção dessas casas. Preste bem atenção. Você vai procurar em revista ou em jornal, tá? Duas fotografias de casa, sendo que essas casas, elas têm que ser diferentes, ok? Aí, cortou direitinho a fotografia, a imagem das duas casas, colou no seu caderno, tá bom? Pode ser lá naquele caderno onde tem todas, que você utiliza para todas as matérias. Sendo que você tem um caderno de português, um caderno de matemática e um para todas as matérias. Você vai usar esse aqui para todas as matérias, tá bom? Aí você vai colocar geografia, escreve numa folhinha, geografia. Aí vai colocar as figuras das casas, ok? Colou direitinho as duas casas e você vai escrever com a ajuda da mãe quais são os tipos de materiais, dos materiais que foram utilizados na construção dessas casas, ok? Então, você vai pesquisar direitinho e vai fazer essa atividade aí direitinho, tá bom? Posso contar com você? Muito bem! Agora, nós iremos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta, isso mesmo, tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso intervalo e depois nós voltamos, tá bom? Vamos lá!